Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 6, do versículo 7 ao 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 Rádio Rural, do nosso YouTube e do nosso Instagram. Nesta terça-feira da primeira semana da Quaresma, nós retomamos o tema da oração. A gente começou a Quaresma com aquelas 3 práticas antigas e que Jesus recomendou: a oração, a esmola e o jejum. Então hoje a oração que Jesus deixa para nós aqui, porque a oração a gente sabe que é sempre um diálogo íntimo com Deus, e Jesus fazia isso, essa intimidade, com Deus. Ele se retirava para rezar. Então Jesus está mostrando que não há necessidade de muitas palavras bem elaboradas, não é? Como se fosse um discurso solene que a gente vai fazer. Mas não, o que é que interessa na oração? É que nós tenhamos um coração aberto, um coração sincero, cheio de amor e de bondade. Um coração arrependido das ofensas, e assim nós vamos, portanto, nos abrindo para Deus. Porque está bem claro, não é? Aqui, olhe, Jesus mesmo falou: não sejais como os hipócritas que pensam que precisam de muitas palavras, não é? Para que Deus ouça o que você precisa. Não, nós vamos ser como nos ensina Jesus. Nós vamos expressar, não é, a Deus palavras simples, vamos nos dirigir a Ele e expressar nossa realidade. O que é que nós estamos vivendo agora, e principalmente as nossas necessidades. E também a oração não é só petição, é reparação pelas ofensas, é agradecimento, é ação de graças, né? E, em primeiro lugar, atitude de adoração e louvor a Deus. Portanto, a gente deve reconhecer no íntimo o que nós precisamos, e Deus nos atenderá. E o que foi que Jesus fez hoje? Ele nos ensinou a rezar o Pai Nosso. É a oração completa que Jesus apresentou aos seus discípulos. E a gente ouviu a oração do Pai Nosso por São Mateus. Somente 2 evangelistas descrevem a oração do Pai Nosso: São Mateus e São Lucas. A diferença é que na redação de São Mateus, o Pai Nosso contém 7 petições. 3 para Deus e 4 para nós.
Mas também esse número 7 é predileto de Mateus. 2 vezes 7 gerações na genealogia. A gente encontra logo no início do seu evangelho. 7 bem-aventuranças, 7 parábolas no capítulo 13 de São Mateus. Dever de perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. 7 maldições dos fariseus. Portanto, essa ideia é fundamental, né? Para que nós possamos assim pedir a Deus o sustento indispensável à nossa vida material. Mas nada senão isso. Portanto, nem riqueza, nem opulência. Os padres da igreja aplicaram esse texto à nutrição da fé, o pão da palavra e o pão eucarístico. Portanto, nós temos aqui uma grande oração que todos nós devemos aprender decorado, né? E as crianças, elas já sabem rezar. Por quê? Porque os pais vão ensinando aos seus filhos as orações. É a melhor coisa que a gente pode dar aos filhos, é o espírito de oração e de obediência. A exemplo de Jesus, que crescia em idade e graça diante de Deus e diante dos homens. Oração. Olhai, Senhor, a vossa família e fazer que, interiormente mortificados pela penitência corporal, resplandeça sempre mais em nós a luz da vossa presença. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 6, do versículo 7 ao 15.